Imagine uma mulher grávida de quase 9 meses, sozinha no meio do mato fechado, enquanto a noite desce como um manto pesado sobre as árvores. O vento frio corta a pele, a barriga dela se mexe devagar, como se o filho ainda não nascido soubesse que o mundo lá fora não era gentil. Ela dorme encostada no tronco de uma árvore velha, o corpo exausto, as lágrimas secas no rosto, sem casa, sem família, sem ninguém que se importasse. Então, do escuro, surge o tilintar de sinos de cabras. E uma figura alta, chapéu surrado, barba grisalha, olhos que já viram mais dor do que qualquer homem deveria. Ninguém imaginaria o que aquele estranho faria, muito menos o segredo que ele carregava no peito há anos. Essa é a história de Clara e de como um homem das cabras, no meio do nada, mudou o destino dela para sempre. Clara tinha apenas 23 anos quando a vida decidiu virar de cabeça para baixo sem pedir licença. Ela morava numa casinha simples no interior de Minas Gerais, trabalhava na padaria da esquina e sonhava com um futuro ao lado de Pedro, o rapaz de sorriso fácil que jurava amá-la até o fim dos dias. Quando a barriga começou a crescer, discreta no começo, cheia de esperança, o sorriso dele foi sumindo aos poucos. Uma noite, ele chegou em casa cheirando a bebida e perfume alheio. Olhou para ela como se fosse um peso e disse com a voz fria: "Isso não é meu problema, Clara. Eu não pedi por isso." Bateu a porta e nunca mais voltou. Os pais dela, gente de igreja, reza forte e julgamento ainda mais forte, reagiram pior. A mãe baixou os olhos para o chão e murmurou apenas: "Você escolheu esse caminho, filha. Agora aguenta." O pai nem conseguiu olhar Naquela mesma noite, Clara fez uma mala pequena, colocou o pouco dinheiro que tinha no bolso do vestido e embarcou num ônibus para São Paulo, achando que a cidade grande seria um recomeço. Mas o destino, esse senhor caprichoso, tinha outros planos. O ônibus enguiçou no meio de uma estrada de terra, cercada por serra e mato denso. Era fim de tarde, o sol já pintava o céu de laranja e vermelho. Clara desceu, as pernas inchadas doíam a cada passo, a barriga pesada como chumbo. Caminhou procurando ajuda, mas se perdeu. O sol sumiu por completo. O frio subiu da terra úmida. As contrações falsas apertavam o peito dela. Exausta, encontrou uma árvore grande. Sentou-se no chão coberto de folhas molhadas, encostou a cabeça no tronco áspero e deixou as lágrimas rolarem quentes pelo rosto. "Meu filho, me perdoa por te trazer para esse mundo tão sozinho", sussurrou, a voz rouca de cansaço. A barriga se mexeu devagar, como se o bebê respondesse com um carinho silencioso. O sono veio pesado, sem sonhos, só o vazio. Ela não sabia que aquele seria o último sono que passaria completamente sozinha na vida. O tilintar dos sinos de cabras a acordou no meio da escuridão. Eram muitas, andando devagar, como se soubessem o caminho de cor. Atrás delas, uma lanterna de querosene balançava na mão de um homem alto, chapéu de palha velho, barba grisalha cobrindo o rosto marcado pelo tempo. Seu João das Cabras. Todo mundo da região conhecia o nome, mas ninguém se aproximava. Diziam que ele era louco, que falava sozinho com as cabras, que o mato tinha engolido o que restava da alma dele. Ele parou a poucos metros dela, a luz amarela iluminando o rosto assustado de Clara. "Moça, tá viva?" perguntou, a voz rouca mas calma, sem pressa. Clara tentou se levantar rápido, o coração disparado, as mãos protegendo a barriga. "Não chega perto, eu grito", avisou a voz tremendo. Ele não se mexeu 1 centímetro. Apenas estendeu um pedaço de pão seco e um cantil de água. "Bebe, tá gelada, mas limpa. Eu não faço mal a ninguém. Meu rancho fica ali atrás da curva. Tem fogo aceso e um canto seco para você descansar." Ela estava fraca demais para recusar. Levantou devagar, sentindo cada contração falsa apertar o corpo, e seguiu o homem.
As cabras andavam ao lado deles, como velhas conhecidas, o sino tilintando suave no escuro. O rancho era simples, casa de madeira escura, fogão a lenha crepitando, cheiro de fumaça, queijo fresco e terra molhada. Ele apontou um quarto nos fundos, com uma cama dura, mas limpa, coberta por uma manta velha. "Pode dormir aí, amanhã a gente vê o que fazer." Clara se deitou, o corpo doendo, mas pela primeira vez em semanas, alguém não tinha gritado com ela. Alguém não tinha virado o rosto. Os dias seguintes foram estranhos, cheios de um silêncio que pesava e ao mesmo tempo curava. Seu João mal falava. Deixava leite de cabra fresco na mesa de madeira, pão quente saído do forno, um pedaço generoso de queijo. Clara comia devagar, observando cada movimento dele. Ele passava o dia inteiro com as cabras, conversando com elas em voz baixa, como se fossem as únicas amigas que restavam. À noite, sentava na varanda, olhava o mato escuro e fumava um cigarro de palha, o olhar perdido. Clara contou tudo, aos poucos, entre lágrimas que vinham fáceis. A traição de Pedro, a rejeição da família, o medo de trazer uma criança ao mundo sem nada, sem ninguém. Ele escutava de cabeça baixa, as mãos calejadas apertando o cajado de madeira. Nunca julgava. "Só uma vez", murmurou baixo. "O mundo é cruel com quem carrega vida nova dentro de si, né, moça?" E o silêncio voltava, mas agora era um silêncio companheiro. Então veio a noite mais escura de todas. Clara acordou com uma dor que não era falsa, uma dor que rasgava o corpo como faca quente. A barriga endureceu, o suor frio escorria pelo rosto. "Seu João", chamou, a voz fraca ecoando na casinha. Ele apareceu rápido, mas o pânico dela era maior que qualquer palavra. "Eu vou morrer aqui, meu filho vai morrer comigo", repetia, as mãos tremendo. Nenhum hospital, nenhum sinal de celular, só o vento uivando no mato, as cabras inquietas e um velho que ela mal conhecia. O fundo do poço tinha chegado. Ela sentiu que tudo estava perdido. Mas no dia seguinte, quando a dor passou um pouco, seu João fez algo diferente. Pela primeira vez, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase escondido na barba. "Vem cá, moça. Aprende a tirar leite. As cabras gostam de você." Clara, ainda fraca, sentou no banquinho de madeira. As mãos dele, tão calejadas de lidar com animais, guiaram as dela com uma gentileza que ninguém tinha mostrado antes. O leite quente jorrou no balde e pela primeira vez em meses ela riu. Um riso fraco, mas verdadeiro. Ele começou a contar pedaços da própria vida, aos poucos, como quem abre uma porta que estava trancada há anos. Perdera a mulher há muito tempo. Ela era igual você, cheia de vida dentro dos olhos. Não falava mais que isso, mas as ações dele falavam mais alto. Trazia frutas doces do mato, acendia o fogo antes que o frio chegasse, deixava uma manta extra na cama. Clara sentiu, pela primeira vez, que talvez não estivesse mais sozinha no mundo. "Você é um anjo disfarçado de cabreiro", disse ela um dia, olhando para ele. Ele baixou a cabeça e respondeu baixinho: "Anjo não, moça. Só um homem que ainda deve muito para Deus." A tempestade chegou sem aviso, como se o céu quisesse testar tudo de uma vez. Chuva forte batendo no telhado de zinco, trovões que pareciam rasgar o mundo ao meio. Clara acordou gritando. A bolsa tinha estourado. A dor era real, lancinante, como se o corpo inteiro estivesse se partindo em dois. "Seu João, pelo amor de Deus!" gritou. Ele não hesitou nem um segundo. Acendeu todas as lamparinas, ferveu água na panela grande, rasgou lençóis limpos. "Respira comigo, Clara. Respira devagar. Eu tô aqui. Não vou a lugar nenhum." As mãos dele, aquelas mesmas mãos que ordenhavam cabras dia após dia, agora eram firmes e gentis, guiando cada contração. Horas se passaram. Os gritos dela se misturavam com o barulho da chuva que entrava pelas frestas da janela. Ele não parava de falar, a voz calma no meio do caos. "Você é mais forte do que pensa. Seu filho quer conhecer a mãe dele.
Aguenta mais um pouco. E então, no meio da madrugada, veio o choro. Um choro forte, vivo, enchendo a casinha de madeira como se o mundo inteiro tivesse renascido. Era um menino, saudável, perfeito. Clara o pegou no colo, lágrimas misturadas com suor e chuva, o coração explodindo de um amor que ela nunca soube que cabia dentro dela. Meu filho, você chegou, sussurrou beijando a cabecinha molhada. Seu João cortou o cordão com cuidado, limpou o bebê com as tiras de lençol e colocou nos braços dela. Pela primeira vez os olhos dele brilharam com algo que parecia paz. Na manhã seguinte, o sol entrava tímido pela janela, pintando o quarto de uma luz dourada e suave. O bebê dormia tranquilo no peito de Clara, o rostinho sereno. Seu João sentou-se na beira da cama, um envelope velho e amarelado nas mãos trêmulas. Clara, eu preciso te contar a verdade agora. Minha intenção nunca foi só te dar um teto e um prato de comida. Ele abriu o envelope devagar, tirou uma foto antiga desbotada pelo tempo. Nela, uma moça sorridente, barriga grande, os olhos iguais aos de Clara. Essa é Rosa, minha filha única. Tinha 21 anos quando engravidou. O rapaz sumiu da noite para o dia. Ela veio me pedir ajuda e eu, cheio de orgulho e de religião, disse que ela tinha envergonhado a família toda. Mandei ela embora com raiva no coração. Ela veio para esse mesmo mato, sozinha, como você. Deu à luz sozinha, numa noite de chuva parecida com essa. Complicação. Eu a encontrei 2 dias depois, já fria, junto com o neto que eu nunca conheci. A voz dele quebrou no meio da frase. Lágrimas grossas escorreram pela barba grisalha, caindo no envelope. Desde aquele dia, eu vivo aqui longe de tudo. Criei essas cabras para ter companhia e para não enlouquecer de vez. Fiz uma promessa para Deus. Se outra moça como ela aparecesse, eu não fecharia a porta. Quando te vi dormindo debaixo daquela árvore, era como se Rosa tivesse voltado do céu para me dar uma segunda chance. Minha real intenção, Clara, era salvar vocês dois, para poder olhar para minha filha lá em cima e dizer: pai, eu consertei o que quebrei. Clara segurou a mão calejada dele com força, as lágrimas dela se misturando com as dele. Teu João, você não quebrou nada. Você consertou tudo. Você salvou a gente. O silêncio que veio depois foi o mais bonito de todos, cheio de perdão e de recomeço. 3 meses depois, Clara ainda estava no rancho. Não por obrigação, por escolha. O bebê, que ela chamou de João Miguel, crescia forte, rindo alto para as cabras que agora eram parte da família. Seus pais, tocados pela história que ela contou por telefone com a voz firme, pediram perdão de joelhos. Pedro nunca apareceu e ninguém sentiu falta dele. Seu João voltou a sorrir de verdade, um sorriso largo que iluminava o rosto inteiro. As cabras continuavam lá, pastando no mato, mas a casa agora tinha risos de criança, cheiro de leite materno e o calor de uma família que nasceu do nada. E a lição que fica, meus amigos, é simples e profunda ao mesmo tempo. Nunca julgue um homem pelo que o mato e a vida fizeram com ele. Às vezes, as pessoas mais rudes, mais caladas, mais estranhas, carregam as dores mais profundas no peito. Às vezes, o estranho que aparece na hora certa, no meio do escuro, é Deus usando mãos calejadas para escrever uma história de redenção. Ninguém está perdido demais para receber uma segunda chance, e o amor verdadeiro não pede nada em troca. Ele só chega, silencioso como o tilintar de um sino de cabra no escuro da noite, e muda tudo para sempre. Se essa história mexeu com seu coração, se você já sentiu que o mundo te abandonou e de repente alguém apareceu do nada para te lembrar que ainda existe bondade, deixa seu like, compartilha com quem precisa de esperança hoje e se inscreve no canal. Porque histórias como essa nos lembram que, no final das contas, o que salva a gente nunca é o destino sozinho. É o amor que a gente decide dar, mesmo quando a gente acha que não merece mais nada.
Até a próxima. Que Deus te abençoe. E que se um dia você se perder no mato da vida, apareça um homem das cabras para te mostrar que a luz ainda brilha, mesmo na escuridão mais fechada.